nós temos aqui no link do nosso projeto um curta feito pelos alunos e alunas do Cidade Cinematográfica, o projeto tocado lá em Três Passos pelo Henrique, que é o Hotel Ideal, maior e melhor. E eu queria pedir que vocês pensassem como que vocês utilizariam o curta, né? O que o curta traz para dentro desse universo que nós estamos discutindo aqui de troca entre cinema, audiovisual e educação. Vou começar, então, vou escolher aqui, começar pela Beth. Bom, a minha praia é a linguagem, é um documentário sobre memória, a importância da memória, a importância da história para uma cidade, que não é uma cidade grande, inclusive, e que o hotel a gente vê pelas matérias que foram filmadas, matérias de jornais da época, a importância desse espaço para aquela cidade, a importância do registro daquelas partes, de pequenos detalhes, de pequenas delicadezas, as janelas, os muros. Aquilo conta a história da cidade. No momento em que a gente tem propostas de tirar da escola matérias como história, como geografia, como ciências sociais, enfim, anular a memória é anular a identidade. Uma pessoa, para se conhecer, ela tem que conhecer as suas origens, não só pessoais e familiares, mas sociais, coletivas. Acho que a pergunta da importância da memória seria a primeira que eu faria. Eu acho que esse é o primeiro mote. O segundo que me saltou aos olhos e que foi colocado com a linguagem da animação, com a linguagem do desenho, a passagem do tempo, tem desenho, tem uma intervenção de desenho de chuva e dos desejos desses jovens, do que aquele espaço poderia, que está vazio, poderia se tornar. Eles sugerem várias possibilidades. E é uma das coisas que eu perguntaria dentro de uma sala de aula, depois de ajudar, digamos assim, de mediar uma discussão sobre essa linguagem, por que os desenhos, por que o futuro ou os projetos da gente são colocados em desenho. É uma forma muito interessante de você projetar o que você não pode projetar materialmente ali na hora. Será que em outras cidades, o que faltaria? Esse hotel poderia... Isso é para deixar os alunos também, as pessoas que estão com você, não só jovens, mas professores, expressarem o que elas acham que esse hotel poderia ser. Porque isso também é uma maneira deles expressarem suas preocupações com os espaços urbanos, os seus desejos de realização, os seus desejos de que os espaços urbanos se organizem assim ou assado. Cada cidade vai ter uma perspectiva, uma necessidade, e cada pessoa nessa cidade vai se colocar, inclusive politicamente, na hora de falar isso. Então, você explorar essa linguagem da animação como o desejo projetado, você explorar a linguagem da delicadeza das imagens e da música colocada ali para mostrar pequenos detalhes do hotel, inclusive detalhes que estavam se deteriorando. Então, eu acho que eu pegaria por aí, tentaria explorar duas coisas, o que foi dito ali e o que cada um que está vendo pode se colocar pessoalmente nessa perspectiva. E talvez até eu pedisse para que as pessoas desenhassem isso, já que a solução no filme é um desenho dos desejos, desenhe você o seu desejo. Mas, enfim, faça uma representação visual também desse desejo. Eu acho que eu exploraria por aí e discutiria a opção, discutiria com a turma a proposta de cada uma das pessoas que falasse. Seria uma boa aula que eu gostaria de assistir. Joel, o que você pensa se você pegasse para a tua, tanto na universidade quanto no vídeo Entre Linhas, para onde... É difícil porque a Beth deu um apanhado bom aí, né? Agora tem que ser criativo, meu amigo, com você. Eu queria ouvir mais a Beth, mas vamos lá. Reforçar, então, né? Quando eu assisti o curto, eu assisti junto com a minha namorada, que é natural de Três Passos, reacendeu 1000 histórias e 1000 memórias nela, né? Na vivência dela. Como eu falei, é um curta, né? De uma grande memória que não existe mais, né? No plano empírico, no plano sensível, no plano do ver. Ainda bem que a gente não se limita só a isso, né? E o cinema provoca isso, né? Acho que esse filme nos provoca a ir além do que a gente só pode ver e sentir no sentido empírico, né? Ele nos provoca
a memória. Isso é importante perceber isso no filme, e como a Beth falou, ao final, ele podemos dizer assim, o Hotel Ideal, ele mesmo não estando mais, ele ainda continua nesses sujeitos, né? Continua sendo objeto de imaginação, e essa brincadeira que foi feita com o desenho, né? Foi fantástico, também nos remete a uma outra imaginação. Então, eu acho fantástico isso, gostei muito do documentário, mas o que eu quero ressaltar, que talvez diferente do que a Beth colocou, é a riqueza fotográfica, né? Eu acho que o curta, ele é uma escola do cinema de imagem, aquilo que eu falo muito para os alunos, com uma qualidade fotográfica fantástica, né? Eu acho que nos ensina sobre o cinema mais introspectivo, um cinema mais reflexivo, onde talvez essa imagem mais calma da fotografia nos provoca e talvez assim não nos cansa. Eu acho que é um documentário tranquilo nesse sentido de nos provocar ao mesmo tempo que nos deixa tranquilo, refletindo, e a fotografia é riquíssima. Então, eu acho que nesse sentido, quando eu for trabalhar com meus alunos, vou pegar como exemplo, falei, olha, como o cinema, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele pode ser simples a partir da exploração da riqueza da fotografia e da imagem, né? Talvez seja um dos primeiros cinemas que é a imagem. Nós temos uma tradição, talvez, aqui nas nossas escolas de jornalismo, que é o documentário com muita informação, muita fala, muito elemento se movimentando. Eu digo, não, às vezes uma imagem bem feita fotográfica, ela é, por si só, um estímulo, né, de reflexão, de provocação. Então, acho que nesse sentido eu vou utilizar muito, né, ainda mais que é feito por jovens daquele local, daquele contexto, que praticaram o seu olhar cinematográfico, valorizando esses enquadramentos fotográficos. E não só jovens, né, Henrique? Isso, é uma diversidade etária também, uma diversidade até de classes, né, diversidade de experiências. E isso, né, para qualquer área eu acho interessante, mas para cinema eu acho que ainda, né, potencializa muito mais essas relações e esse trabalho final, né, do filme. Bom, Kátia, o que você pensa? Como é que você levaria esse curta para os seus alunos? Antes de falar da estratégia didática, eu gostaria de falar o quanto esse curta me impressionou, né? Porque ele é uma mistura de live action com animação, né? Dentro de um documentário. E assim, foi bem surpreendente ver o final, né? Porque a gente começa a ver um documentário e aí a gente vai com o documentário até o final. Ver as perspectivas no final, na forma de animação, é algo que deixa muito especial esse documentário, né? Ele é leve, ele tem, como o Joel falou, né? Ele é simples, mas muito significativo no sentido da mensagem que ele quer passar. Então, assim, foi muito gostoso assistir, né, o documentário, né, do Hotel Ideal. Eu trabalharia com duas frentes, né, de duas formas, né? A primeira, eu trabalharia o regionalismo, não é? Porque é algo que a gente precisa explicar para o estudante, né, que as culturas são diferentes, né? A linguagem nas regiões são diferentes, os costumes são diferentes, e me chama muita atenção o momento da entrevista que ele fala que não tinha que o pessoal pedia muito para deixar as canequinhas de chimarrão para que tivesse uma para cada pessoa que chegasse, né? Então eu achei aquilo assim, uma lembrança, uma memória assim, que remete a uma questão muito cultural, muito regional, que é o tomar o chimarrão, com todo o ritual desse chimarrão, e a importância disso para as pessoas do Sul, né? Então, eu trabalharia muito a questão do regionalismo, as diferenças, as similaridades, né? Porque a gente precisa trabalhar com as duas coisas. O que é que tem de diferente, mas o que é que tem de similar à nossa cultura, né? No local que a gente vive, né? Então, isso traz um pouco da reconciliação de saberes. Eu trabalharia o regionalismo, não é? E trabalharia também essa questão da perspectiva, né? Eu acho que essa parte final da animação, ela traz várias ferramentas para que a gente possa trabalhar, né? Então, eu particularmente, eu pediria que meus estudantes fizessem uma análise, né? Fizessem um estudo do local. Então, isso já entra geografia, já entra história, né? Então, onde é esse local? Onde é esse espaço do Hotel Ideal? E baseado no espaço geográfico,
nas questões políticas e econômicas daquele lugar, qual seria a sugestão daquele indivíduo, né, indo um pouco no que foi colocado, mas ele analisando, dando uma análise do local e qual seria, se ele concorda com o que aquelas pessoas estão sugerindo de banco, shopping, não é? E outros, né, outros empreendimentos, ou qual seria a ideia dele? Se ele concorda, porque ele concorda, se ele traz algo novo, porque ele traz algo novo. Porque no momento que ele desenvolve, que ele cria um ponto de vista e ele justifica esse ponto de vista, na realidade a gente está trabalhando uma competência muito importante para todos nós, que é o saber argumentar. Então eu trabalharia essas duas formas, né? Esses dois domínios, o regionalismo e a argumentação a partir do levantamento de pontos de vista justificados pela pesquisa e trazendo mais esse regionalismo, conhecendo mais um pouco. Então, eu trabalharia nessa direção. Gostaria de parabenizar, viu, Henrique, porque é um trabalho muito, muito sensível, é um trabalho muito significativo, ele traz significados das pessoas que participam e faz com que nós, né, que estamos vendo, a gente começa a mergulhar nesse universo e começa a sentir, né, um pouco até de empatia mesmo, né, sentir o que essas pessoas estão sentindo quando ela traz as suas memórias, né? O quão importante foi esse hotel para essa região. E ser crítico é isso, é você estar na sua cultura, mas ao mesmo tempo fora dela. Então a gente consegue entender um pouco desse movimento. Então é realmente parabenizar esse trabalho, de verdade. Então seria isso, gente, que eu faria na minha sala de aula, né?